Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. A Ana Carolina Cavalcante, que é inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo, está com a gente. Bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Inspetora, já vou perguntar aqui a Adalberto se alguém se arriscou a dizer, porque nós fizemos essa pergunta mais cedo, como é que é feita a nomeação das rodovias? Alguém se arriscou? Olha, Álvaro, bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia, Adalberto. Olha, até o momento ninguém se arriscou, porque, Álvaro, essa aí é uma tarefa, parece uma coisa tão trivial do dia a dia, né? Você passa ali, você vê, placa ali, BR-101, BR-262. A gente ficou pensando, o nosso ouvinte Júnior mandou essa sugestão pra gente. Adalberto, pede pra alguém explicar por que é BR, por que é S. Fui entrar com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal para explicar. Álvaro. Porque você vê assim a 101, aí será que tem a 100, a 99, a 98? Começou na 1, aonde é a BR-001? Mas não é bem assim, né, Ana Carolina? Não é bem assim. Essa é uma pergunta muito interessante, uma pergunta excelente, por sinal, porque muitas pessoas utilizam as rodovias diariamente, mas não sabem que existe uma lógica por trás desses números que aparecem nas placas e também na numeração de cada BR. Quando nós vemos uma identificação como BR-101, BR-262, BR-447, esses números eles não foram escolhidos aleatoriamente, eles seguem um padrão nacional de organização da malha rodoviária brasileira. E é importante explicar que as rodovias identificadas com a sigla BR são rodovias federais. São as rodovias que normalmente os condutores veem a Polícia Rodoviária Federal fiscalizando. Ou seja, elas fazem parte da malha rodoviária da União. Já as rodovias estaduais recebem a identificação de cada estado, a sigla de cada estado, né? Como, por exemplo, ES, em Minas Gerais, MG, no Rio de Janeiro, RJ, em São Paulo, SP. Então, nas rodovias federais, o primeiro número da rodovia, quando ela começa com o número 1, por exemplo, quando ela começa com o número 2, ou o número 3, ou o número 4, indica a característica principal da rodovia e a sua orientação geográfica. Posso continuar? Pode, estou tentando entender aqui. Então, isso de ser BR ou ES, por exemplo, a gente é mais lógico. Mas agora, o número inicial diz a orientação geográfica de onde ela começa, é isso? Exatamente. Por exemplo, as rodovias iniciadas por 0, a 040, por exemplo, que é uma rodovia que liga Brasília ao Rio de Janeiro, são as rodovias que partem de Brasília. Então, a primeiro número a gente vai iniciar pelo 0, a 040. Ela parte de Brasília, como se a capital do Brasil fosse o centro de uma roda e as estradas fossem os seus raios. Então, todas as rodovias iniciadas pelo 0 são as que partem de Brasília e vão para outros pontos do Brasil. Certo? Sim. Já as Opa, perdemos o contato com a Ana Carolina. A gente vai tentar reconectar. retomar aqui a ligação, mas para você então que está acompanhando a nossa conversa ou que chegou agora, estamos tentando entender como é que as rodovias são nomeadas. Voltou. Ana Carolina explicando para a gente então. A parte mais óbvia é ali, ó, BR. Se é BR, quer dizer que são rodovias federais. ES seria uma rodovia estadual do Espírito Santo. O número inicial vai dizer para a gente da onde está partindo essa rodovia. Se começar com o 0, é porque é Brasília, porque vamos colocar que é o marco 0 do nosso país em relação às capitais, né? A capital federal, Brasília, então é o 0. E as demais? Então, as rodovias iniciadas pelo número 1, por exemplo, são as rodovias que cortam o Brasil no sentido norte e sul. Um exemplo muito conhecido aqui no Espírito Santo é a BR-101, que acompanha o litoral brasileiro e atravessa o estado de norte a sul, e é uma das principais vias de transporte e deslocamentos dos capixabas. Então, as rodovias que iniciam com o número 1 são as rodovias norte e sul, certo? Sim. Já as rodovias que iniciam com o número 2, por exemplo, muito conhecida aqui no estado, que é a rodovia a BR-262,
são as rodovias que atravessam o país no sentido leste-oeste. Ou seja, para ficar mais fácil de entender, as que começam com 0 são as que saem de Brasília, as que começam com 1 são as que têm sentido norte-sul, e as que começam com 2 têm sentido leste-oeste. Então, assim, fica bem mais fácil de entender. Lembrando que a BR-262 é uma rodovia importante de ligação entre Vitória e o interior do estado e outras regiões brasileiras, como Minas Gerais. Entendi. Então, vamos reforçar, ó. Se é 0, parte de Brasília. Ela não tem, ela não vai ligar um extremo ao outro do país, ela vai ligar ao centro do país, se for 0. Exatamente. Se for 1, é de norte a sul. Então, da parte de um extremo a outro do país, fazendo então uma ligação entre norte e sul. E se for com 2, de leste a oeste, vai cortar o país na horizontal, ali no mapa, né? Exatamente. Já as BRs com o número 3, quem aqui conhece a rodovia, eu tô falando mais as do Espírito Santo, que fica mais fácil para entender, Sim, né? sim. A BR-393, a BR-342, a 342 que é Ecoporanga, Nova Venécia, a BR-393 que é em Cachoeiro de Itapemirim, Muqui, Mimoso do Sul. Essas rodovias são rodovias diagonais, são aquelas que cruzam o território brasileiro em sentido diagonal, fazendo ligações entre diferentes regiões, mas já no interior de cada estado. A BR-393 é um exemplo de rodovia diagonal, e quando o motorista vê o número 3, iniciando a identificação, ele já vai poder entender que aquela estrada, ela não segue apenas o eixo norte-sul ou o eixo leste-oeste, mas que ela corta o território em uma direção diagonal. No Espírito Santo, ela tem uma importância grande para a ligação entre municípios do interior e para o escoamento de produção regional, produções agrícolas. Então, ela é uma rodovia que foi criada com este propósito? Exatamente, diagonais. Aí é quando ela não é norte-sul e nem leste-oeste. Quando ela fica diagonal e já são mais no interior, elas iniciam com o número 3. E por último, as rodovias que iniciam com o número 4. São, por exemplo, a rodovia BR-447, que é aqui em Vila Velha, perto ali do Porto. Tem a 484, que liga Itarana, Afonso Cláudio. Essas rodovias, elas têm como principal função conectar outras rodovias federais, ou cidades importantes, portos ou regiões estratégicas. A BR-447, por exemplo, ela tem uma grande importância aqui na região metropolitana de Vitória, porque ela funciona como ligação estratégica para o deslocamento e acesso de áreas portuárias. Então ela liga uma rodovia a outra, ou a áreas portuárias, áreas férreas, né? Exatamente. Então a possibilidade é de 0 a 4. Exatamente. Nas rodovias federais, ela inicia com 0 e vai até o 4. Não existe nenhuma outra rodovia que inicie, por exemplo, com o número 5. E os 2 números finais desse, por exemplo, 101 e o 0 e o 1? Então, aí é um outro ponto importante e curioso. Esses números finais da rodovia, ela significa a localização dela em relação a Brasília, ao sentido dela em relação a Brasília. O sentido dela em relação a Brasília? Como a localização. Bem, não, Ana. Então, a BR-101, por exemplo, o 01 é o endereço dela do mapa em relação a Brasília. No mapa do Brasil, quando você vai no sentido leste-oeste, a localização dela do mapa do Google em relação a Brasília. Por exemplo, 262 é no sentido o 62 é que ela está em sentido no grau 6º e no grau 2, utilizando o mapa. Nossa, mas aí é complicado entender. Exatamente. Por isso que, assim, esses outros 2 números, eles não têm tanta importância. O mais importante para o motorista conseguir entender é que cada número, 0, o 1, o 2, o 3 e o 4, significa a importância da rodovia e o sentido.
o norte, o sul, o leste, o oeste, que iniciadas com 3, são rodovias diagonais. Em- Os outros números é mais para sentido de localização e não importa Uhum. tanto para o motorista. Então, ó, para o ouvinte tentar compreender junto com a gente, me corrija se eu estiver errado, hein, Ana Carolina? Se a gente pegar uma rodovia que começa com 0, a gente vai parar lá em Brasília. Se a gente chegar até o final ou o início dela, dependendo do seu ponto de vista, você vai parar em Brasília. Começou com 0. Exatamente. Se for com exatamente. 1, vamos pensar no mapa, vamos pensar em 2D aqui no mapa do Brasil. Se você pegar uma rodovia iniciada com 1, você vai cortar o Brasil de cima a baixo, Exatamente. no trecho dessa rodovia. Se for com o número 2, de um lado ao outro. Se for Exatamente. com o número 3, é na diagonal. E se for no número Exatamente. 4, você vai estar em uma rodovia e vai chegar em outra, ou você está em uma rodovia e vai chegar num porto, ou numa estrada férrea, por exemplo, num ponto de logística. Certo? Exatamente. E os outros 2 últimos números das rodovias, que era a dúvida, eles servem para mostrar a posição geográfica da estrada. Eles indicam onde a rodovia fica no mapa em relação à cidade de Brasília e aos limites do país. Vou explicar um jeitinho melhor. Então, Uhum. assim, não é importante para o motorista, mas ele serve para indicar a posição geográfica da estrada. Tá E certo. aí, Álvaro, tem uma outra curiosidade que geralmente é muito feita principalmente para a Polícia Rodoviária Federal, quando nós estamos fiscalizando. Opa, Ana, Oi, tá me ouvindo? ouvindo. voltou. Vixe, acho que a Ana, perdemos contato com a Ana. Ou vai ser retomado? Bom, esses 2 últimos números, como a Ana estava explicando, né, são mais difíceis de entender, mas eles têm relação aí com as coordenadas geográficas, né, da rodovia, por onde ela passa. Então, em relação a Brasília, tem uma análise da posição geográfica delas aí em relação, acredito que, a orientação de pontos cardeais e aos graus aí do planeta. Vamos tentar entender melhor com ela. A gente está tentando retomar essa conexão com a Ana. E você, nosso ouvinte, pode participar enviando essa e outras dúvidas para a Polícia Rodoviária Federal aqui no nosso quadro Direção Segura. Lembrando que esse foi um assunto que foi pedido aqui pelos ouvintes e a Ana está respondendo. Ana, então, para a gente Alô? concluir aí essa informação sobre os 2 números finais, então, né? Então, os 2 últimos números, como eu falei anteriormente, eles servem para mostrar a posição geográfica da estrada. Então, para o Uhum. motorista, ele não é tão importante, mas ele tem sim um fundamento. E uma outra dúvida comum é por que os quilômetros aumentam ou diminuem dependendo do sentido da viagem. A gente recebe muito esse questionamento, principalmente quando a pessoa é fiscalizada ou ela sofre um acidente num ponto. E essa é importante o motorista saber que a quilometragem de uma rodovia, ela funciona como uma espécie de endereço da estrada. O quilômetro 0, por exemplo, aquelas plaquinhas azuis que a gente vai vendo ao longo de uma viagem, ele é definido como o ponto inicial da rodovia, e conforme o planejamento da malha rodoviária, a partir desse ponto a numeração vai aumentando ou diminuindo, conforme a rodovia avança em seu sentido final. A BR-101, por exemplo, quando o motorista pega sentido Rio de Janeiro, ele vai perceber que os quilômetros vão aumentando. Lá em Pedro Canário, ele começa no 0, e lá na fronteira, na divisa com o Rio de Janeiro, depois de Cachoeiro, ele vai aumentando. Ele acaba em 360 alguma coisa. Então, é por isso que serve, é para isso que serve, né? É como se fosse a localização. E na hora que o motorista ele passa a divisa de um estado para o outro, essa quilometragem ela zera de novo. Então, por exemplo, a BR-101 no quilômetro 414, que é o posto da PRF lá em Safra, por exemplo. Lá no Rio de Janeiro, se tiver o quilômetro 414 da BR-101, ele vai ter outra localização. Então, ela começa e termina dentro de cada estado. Entendi. Olha, Ana Carolina, tá chegando muitas perguntas, então agora vai ter que ser um bate-bola, jogo rápido aqui. Exatamente. E a nossa audiência aqui é rotativa. Então, Álvaro, o que acontece é que muita gente tá perguntando pontos que a Ana já passou, Ana. Mas a gente vai tentar fazer um tira-teima aí, pode ser?
Exato, pode sim. Gledson, no caso de uma rodovia, quando ela é municipalizada, como é o caso da BR-262, que hoje recebe o nome de Mário Gurgel, vira avenida ou permanece como rodovia Mário Gurgel? Então, no caso da 262, ela vai continuar sendo uma rodovia, porém, ela não vai ser uma rodovia federal mais. Esse número que antes a PRF atendia, esse quilômetro que eu falei que serve como um mapa, ele vai ser refeito agora pelo Estado. Mas a avenida é dentro da cidade, em vias arteriais, dentro da cidade, né? Quando ela é uma via que liga um município ao outro, mesmo sendo estadual, ela já vira uma rodovia, ela já passa a ser uma rodovia. Vamos lá. Nayuri, eu acho que vale a gente reforçar, Ana. Bom dia. É S010. O que significa esse zero na rodovia estadual? Então, aí na rodovia estadual, a regra é diferente. Eu andei pesquisando ontem, estudando para poder tirar essas dúvidas, porém, assim, a nomenclatura das rodovias federais, ela existe uma lei que delimita e delibera isso. Nas rodovias estaduais, cada estado faz de uma maneira. Eu não consigo explicar porque eu não sei, por exemplo, aqui no Espírito Santo, qual foi, né, o sentido de colocar o zero, se é rodovias, se o governo do estado decidiu fazer rodovias longitudinais iniciando pelo zero, ou as principais iniciando pelo zero. Então, cada estado vai ter um sentido, uma regra, mas acaba que todos seguem a mesma regra, mas não existe uma legislação específica para isso. Vamos procurar com o pessoal do DR, então, Adalberto? Boa, vamos procurar sim. O nosso ouvinte Júnior, que inclusive foi ele quem sugeriu essa pauta pra gente, Ana, tá nos ouvindo aqui. Bom dia. Com as ferrovias também segue a mesma métrica. Ele tá colocando aqui, Ana. Vocês sabiam, por exemplo, que a estrada de ferro Vitória-Minas é a EF262. Então o Júnior trazendo aqui que as ferrovias também seguem essa métrica. Exatamente. Quando iniciou-se, né, a nomenclatura das rodovias federais, existiam antigamente diversas ferrovias federais. Inclusive existia a Polícia Ferroviária Federal. Ela foi extinta porque o número de ferrovias diminuiu, quase não existe mais, né? Mas a nomenclatura segue a mesma das rodovias. É muito interessante, ótima pontuação. Eu ia falar aqui que o Alexandro mandou uma dúvida que é bem específica. Talvez, Ana, você não tenha a resposta, mas depois a gente pode procurar aqui. Bom dia, a BR-116 é a maior do Brasil? Não sei responder. Eu sei que eu acho, eu não vou falar com certeza, é a BR-101 e não a 116. Mas eu não tenho a certeza dessa resposta. A BR-116 tem 4.660 quilômetros e a BR-101 tem 4.482 quilômetros, segundo uma pesquisa rápida que a gente fez aqui, um pouquinho maior que a 101 só. Exatamente. Então, são uns 200 e poucos quilômetros aí dividindo. Curiosidade legal. Ana, só uma pergunta. Quantas BRs o Brasil tem? Federais ou no geral? Não, federais. Não, então, não sei dizer. São diversas porque dentro de cada estado existem essas regras, né? Estados maiores vão ter mais BRs, a maior quantidade de BRs. Estados menores vão ter menos BRs e talvez em estados pequenos não chegue até essa numeração 4, por exemplo. Às vezes o estado vai ter a 0, 1 e 2. Então depende do tamanho do estado. Cada estado tem uma quantidade específica de rodovias. Tá certo. Ana, obrigado, viu? Por nada, uma excelente semana a todos. E aí, espero ter ajudado. Da próxima vez que o motorista passar por uma placa de rodovia, ele pode observar que aqueles números contam uma história, que a BR indica que é uma rodovia federal, primeiro, né, que a gente já aprendeu isso hoje, e o primeiro número mostra a característica da estrada e o quilômetro que indica exatamente onde nós estamos localizados. Então, é uma forma de organização que ajuda milhões de brasileiros a viajar com mais segurança todos os dias. Então, quando o motorista agora estiver trafegando por rodovias federais, ele já vai saber. Obrigado, Ana. Até semana que vem. Por nada. Tchau, tchau. Boa semana a todos.